A discussão de quem é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso nunca morre. A eterna briga dos fãs de Shaka e Saga sempre se renova mesmo depois de termos trazido um vídeo definitivo com inúmeros argumentos mostrando quem é o mais forte. Por isso decidimos reunir todas as provas incontestáveis que explicam os motivos do porquê Shaka é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Bruno Rodrigues, Isaac Paiva. E para abrir a mente de vocês, vamos começar falando sobre o que faz um cavaleiro ser mais poderoso que outro, já que existem diversas formas da gente mensurar isso. Por exemplo, Mu é o mais poderoso mentalmente, Aldebaran é o mais poderoso fisicamente, Saga é o mais poderoso em capacidade destrutiva e Shaka é o mais poderoso em Cosmo. Todos esses foram citados como sendo os mais poderosos de alguma forma, mas o que realmente a gente quer saber é qual deles venceria os demais numa luta. É isso que realmente importa numa discussão. Por isso vamos destrinchar tudo sobre o Shaka e mostrar as provas que a obra nos dá sobre sua superioridade em relação aos demais dourados. Tá duvidando? Então vamos começar explicando a sua alcunha de o homem mais próximo de um deus. Logo no início, a obra já nos dá um sinal claro que Shaka está no topo da cadeia alimentar ao chamar ele de o homem mais próximo de um deus. Você pode não entender e achar que o título é por causa da sua espiritualidade, mas não tem absolutamente nada a ver. O próprio Doku explica no mangá que Shaka é chamado assim porque há muito tempo dominou o oitavo sentido, e isso significa realmente estar mais próximo de se tornar um deus. Para quem não sabe, no universo de Cavaleiros do Zodíaco existem 9 sentidos, e aqueles que dominam o nono sentido, que é chamado de Suprema Virtude, se tornam divindades. Todos os deuses do Olimpo eram humanos normais que há muito tempo despertaram o nono sentido e se tornaram o que são. Então, dominar o Arashiki torna Shaka um cavaleiro que está literalmente a um passo da divindade, porque só falta o nono para ele virar um deus. E temos que frisar bem o termo dominar, porque isso é completamente diferente de apenas despertar o sentido. Existe uma clara diferença de poder. Por exemplo, os cavaleiros de bronze, os normais, os secundários, não dominam nem o sexto sentido e conseguem atingir a velocidade do som. Já os de prata dominam o sexto sentido perfeitamente, o que permite atingir até Match 5, um grande salto de poder. Com o oitavo é basicamente a mesma coisa. Doku, Kanon e os demais cavaleiros de bronze protagonistas apenas despertaram o oitavo sentido para poder ir lá no inferno lutar contra Hades, mas Shaka dominava esse nível desde criança, então ele tem uma enorme vantagem sobre os demais. E parando para pensar, até com o nono sentido isso acontece, porque os protagonistas já começaram a despertar a Suprema Virtude quando ganham suas armaduras divinas. Porém, como não o dominam, as armaduras voltam ao normal e só ficam divinas quando eles vão ao máximo do cosmo, coisa que até agora não ocorreu nem em Next Dimension. Então, de forma resumida, tirando os protagonistas, obviamente, Shaka é o cavaleiro que está mais próximo de se tornar uma divindade. O cavaleiro com o maior cosmo. Além de dominar o Arashiki, Shaka também é o cavaleiro de Atena que possui o maior cosmo entre todos, e isso é dito várias vezes na obra e na enciclopédia oficial. Não é uma suposição, é um fato concreto. Essa informação é até que meio óbvia, porque se ele dominava o oitavo sentido, tinha que ter o maior cosmo também. Mas é importante saber disso, porque mesmo que formos comparar o Shaka com outros cavaleiros que dominam o Arashiki, ele continuará em vantagem, já que possui o maior cosmo. Aí você se pergunta, mas você acabou de dizer que não tem nenhum outro cavaleiro que domina o Arashiki, apenas despertaram. A gente não falou isso, a gente falou que outros cavaleiros dourados apenas despertaram, mas tem um cavaleiro de prata lendário que domina o oitavo sentido, Orfeu de Lira. Ele é aquele cavaleiro que foi pessoalmente ao inferno resgatar a sua amada, Eurídice, que havia morrido. Só que ela acabou virando pedra e ele decidiu ficar lá por vontade própria para não abandoná-la. Obviamente, para estar no inferno sem morrer, é preciso ter o oitavo sentido e possuir um grande poder. Por isso é dito que sua força supera até os cavaleiros de ouro. Mas, em comparação com Shaka, o lendário ainda fica para trás, porque o Cavaleiro de Virgem tem o maior cosmo de todos os cavaleiros de Atena, o que inclui o próprio Orfeu. E me digam uma coisa, quantas vezes você já não escutou no anime ou viu o mangá que numa luta entre cavaleiros vence aquele que ia levar mais o cosmos? Quantas vezes Seiya e os demais venceram a luta elevando seus cosmos ao infinito? Praticamente todas, né? E isso porque a fonte de poder de um cavaleiro é o cosmo. Então o detentor do maior cosmo é evidentemente mais poderoso e vai estar em vantagem na maioria das vezes. Claro que nem sempre o maior cosmo vence uma batalha, porque algumas técnicas podem desequilibrar o combate e vamos chegar nisso daqui a pouco. Mas certamente ter o maior cosmo já é uma meia vitória. Mais uma prova que Shaka é o mais poderoso. A melhor técnica. Como se não bastasse, além de Shaka ser o cavaleiro com maior cosmo, ele também é o mais versátil, com maior quantidade de técnicas e possui a melhor de todas, o Tesouro dos Céus.
Saiba que o tesouro do céu é a verdade do universo. Este tesouro é o mundo da perfeita harmonia. Ela é reverenciada oficialmente no mangá e enciclopédia como uma técnica perfeita que une ataque e defesa numa só, porque seu efeito impossibilita o oponente de atacar ou se defender. Se vocês entenderem como funciona a mecânica do Tesouro do Céu, podem ter certeza que irão concordar que Shaka é o mais forte, e vamos explicar agora. Quando o Shaka abre os olhos, ele libera todo o seu cosmo e pode usar sua técnica principal, que é transformar a área ao seu redor em um campo de batalha onde nenhum oponente que esteja dentro consegue atacar ou se defender. O Tesouro do Céu é a suprema arte. Une ataque e defesa num só. E que veja, agora o Tesouro do Céu vai acabar com os seus 5 sentidos. O que está dizendo? Shaka abriu os olhos. Se você não pode se defender, vai ficar só apanhando. E se você não pode atacar, não tem como sair dali. É realmente um combo perfeito. Quem é pego pelo poder só pode esperar pela morte. Essa é a hora que as pessoas falam, mas o Ikki atacou e venceu o Shaka. E eu tenho que dizer que não, ele não atacou. O Ikki não usou nenhuma técnica enquanto estava sob o efeito do poder. Nem um golpe fantasma, nem o Ave Fênix, nem qualquer outro poder. Ele não podia atacar. O que ele fez foi elevar seu cosmo ao máximo para criar uma distorção no espaço onde eles estavam e ir para o mais longe possível para que seus amigos conseguissem passar. Ele até fala isso no mangá. Então o que Fênix fez foi simplesmente usar uma estratégia para ganhar tempo para seus amigos. E isso só funcionou porque o Shaka permitiu, pois ele poderia ter voltado dessa outra dimensão facilmente. Mas como ele queria salvar o Ikki, acabou ficando com ele até entrar em contato com o Mu, que tem o maior poder telecinético, e pedir para ele tirá-los de lá. Inclusive, outro detalhe que pouca gente sabe é que o Shaka não precisa ir tirando os sentidos dos oponentes para matá-los. Ele geralmente faz isso porque quer, para mostrar misericórdia. Em Next Dimension, por exemplo, foi revelado que o Cavaleiro de Virgem pode usar a rendição divina enquanto os adversários estão presos dentro do Tesouro do Céu. E como eles não podem se defender, acabam levando muito mais dano e sendo obliterados, como foi mostrado na própria luta contra o Serpentário. Sendo assim, o Shaka poderia acabar facilmente com uma batalha se usar o Tesouro do Céu combinado com a rendição divina, não dando chances do oponente usar aquela estratégia que o Ikki usou, de perder os sentidos para ficar mais forte e distorcer o espaço. Mas existe alguma forma da vítima superar o Tesouro do Céu? A resposta é sim. Usar a exclamação de Athena. Os renegados deixam bem claro que não havia nada que eles pudessem fazer para sair do Tesouro do Céu, a não ser usar a exclamação. E como ela só pode ser usada quando 3 Cavaleiros de Ouro estão juntos, numa luta X1 não existe escapatória. Acreditem, se houvesse uma outra forma, o Saga teria tentado, porque eles relutaram muito para usar a exclamação de Athena, já que é uma técnica humilhante. Sendo assim, isso é mais uma prova incontestável que no X1 Shaka é imbatível. Bom, com todos esses fatos, com Shaka sendo o detentor do maior cosmo entre todos os Cavaleiros de Athena, tendo a melhor técnica especial que une ataque e defesa num só golpe, sendo o único dourado a dominar completamente o 8º sentido e o homem mais próximo a se tornar um deus, não é possível que alguém ainda tenha dúvidas que ele é o dourado mais poderoso. E tudo isso que a gente tá falando é do clássico, tá? Tirando o Serpentário. E é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Trazemos aqui as incontestáveis provas que Shaka é realmente o Cavaleiro de Ouro mais forte. E algumas coisas mudaram meu pensamento não era esse. E é isso, galera. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal aí para mais vídeos como esse, né, Isaac? Exatamente. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que é fã de Saga e convença ele de que o Shaka é o Cavaleiro mais poderoso. Eu fui convencido. Até a próxima, pessoal. Valeu.